Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, olha só, vamos começar a nossa atividade de hoje, né? Nós temos aqui atividade de língua portuguesa, matemática e arte para hoje. E aí, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu coloquei a explicação de matemática num vídeo separado, porque o conteúdo é um pouco mais pesado. O vídeo ficaria muito extenso, muito grande. E o conteúdo de matemática é uma divisão um pouco mais difícil, então eu preferi explicar separadamente. Espero que facilite para vocês entenderem melhor aí. Então, olha só. Conteúdo de língua portuguesa, nós começamos aqui com uma figura, né, dos nossos personagens Cascão e Cebolinha, e eles estão sorrindo, né, estão gargalhando aqui. Então, nesse novo capítulo, né, nessa nova parte do nosso livro, nós vamos falar um pouco sobre humor, sobre contos que servem para distrair, né, para provocar risos, gargalhadas, ou seja, textos humorísticos. Então, vocês devem observar aqui a nossa figura e responder essas questões de forma oral, tá bom? Não precisam escrever no caderno de vocês, não. Em seguida, nós temos aí o nosso texto, né? A nossa atividade, a nossa proposta. Então, nós temos aqui um novo texto, e aí vocês vão fazer a leitura desse texto, usar a entonação, utilizar os sinais de pontuação, né? Adequadamente, observar as partes do texto, onde que acontecem, né, os cenários, os ambientes onde acontecem a história, os personagens, o que eles fazem, né? Qual é a característica de cada um deles para conseguir responder à interpretação de texto. Então, nosso texto começa aqui com uma apresentação do narrador, né? E aí, logo em seguida, nós temos o texto A Aposta, que é um texto que vem aí com a intenção de divertir, um texto mais voltado para o humor, né? Para a comédia. E aí você vai observar que existem diálogos, por isso nós temos aqui sinais de travessão, né? Que indica conversa entre as personagens do texto. Então, façam a leitura de forma atenta, se não entendeu, retorna, lê novamente, para que haja uma completa compreensão. Logo em seguida, você tem aí as questões de interpretação textual. Então, número 1, quem é a personagem principal, ou seja, o protagonista da história? Nós chamamos de protagonista o personagem principal. Então, um filme tem um protagonista, ou seja, o personagem principal do filme. Uma novela tem a protagonista e o protagonista, né, que são os personagens principais da novela. Então, protagonista é o personagem principal da história. Então, quem é a personagem principal dessa história? Sempre comece frase com letra maiúscula, principalmente vai escrever o nome da personagem, então é o nome de pessoa, né? Substantivo próprio se escreve com letra maiúscula. Letra A. Com quem essa pessoa briga no início do texto? Então, existe uma briga ali, uma discussão no início do texto. Com quem esse personagem principal briga no início do texto? B. Por que essas personagens brigam? Ou seja, qual é o motivo da briga entre essas duas pessoas? Qual foi a aposta que fizeram? No título do nosso texto é aposta, né? Significa, então, que no decorrer do texto acontece uma aposta. E qual foi a aposta que as duas personagens fizeram no decorrer desse texto? 3. Por qual situação difícil Nasrudin passou por causa da aposta? Então, tem uma parte lá do texto que o Nasrudin passa por um sufoco. Ele é assaltado, e aí, como ele tinha feito uma aposta, ele passou por uma situação muito constrangedora, muito difícil nessa cena. Que situação foi essa, né? 4. Para se comunicar com o filho da vizinha, Nasrudin não usou palavras. Não foi? Ele não podia falar, então ele não usou palavras. Que tipo de linguagem foi usada por Nasrudin? Qual foi a linguagem utilizada por ele? B. Ele conseguiu comunicar o que queria, ou seja, ele conseguiu passar a mensagem de forma correta para o filho da vizinha. O filho da vizinha conseguiu entender direitinho o que o Nasrudin estava querendo dizer.
Sim ou não? E por quê? Por que que o filho não conseguiu compreender o que o Nasruddin queria dizer? C. Em sua opinião, a história teria progredido da mesma forma sem o surgimento do menino com a sopa? Por quê? Então, você acha que a história ia seguir da mesma forma, ia ter aquele final engraçado, né, que acontece lá com o Nasruddin e o menino, se o menino não tivesse aparecido com a sopa naquela parte? Sim ou não e por quê? Então tem que justificar a sua resposta, não é só escrever sim, não, não é só isso, tem que escrever sim ou não e tem que justificar por que que você acha que sim, que a história ia continuar da mesma forma, ia terminar da mesma forma, se você colocou não, né, que é o que eu acredito, se o menino não tivesse aparecido com a sopa lá, a história não teria terminado da mesma forma, não teria tido aquele final engraçado, né? 5. Qual é a personagem que logo no início do conto muda de ambiente? Ou seja, a história começa num lugar e aí tem uma personagem que vai para um outro lugar. Qual é a personagem? Nós temos duas personagens, né? A princípio nessa história aí que estão se comunicando. E aí, qual é a personagem então que muda de ambiente? Ela começa num lugar e ela vai para um outro lugar, certo? Essa é a nossa atividade de língua portuguesa. Depois nós temos aí a atividade de arte, né? Como eu disse para vocês, a atividade de matemática está em um outro vídeo. E a atividade de arte, nós vamos continuando lá no assunto passado, que vocês fizeram aquela atividade de cantigas de roda, né, de danças de roda. Nós falamos sobre patrimônio material, patrimônio imaterial, né, sobre patrimônios históricos, enfim. Então, você vai dizer aqui o que você entende por patrimônio imaterial. Então, patrimônio material é aquilo que está lá, né? Tipo uma estátua, uma casa, alguma coisa que é fixo, que é palpável, que você consegue ver e aquilo não muda, como se fosse um objeto, né? E o patrimônio imaterial é aquilo que é construído pelas ações humanas, né? Como a dança, a culinária, reflexo da cultura de um povo. Então, o povo constrói, né? São os costumes de um povo. Mas você vai escrever com as suas palavras o que você entende por patrimônio imaterial, certo? Recorre lá no texto, volta aí às páginas do livro, procura aí no livro o que significa patrimônio imaterial, procura na internet o que significa patrimônio imaterial e escreva com as suas palavras o que você compreende por patrimônio imaterial. Depois você tem aqui a figura de algumas danças, né, que fazem parte do patrimônio imaterial, ou seja, que fazem parte da cultura brasileira, né? E aí você vai, aqui vem uma questão, você conhece algumas das danças e festas brasileiras ilustradas a seguir? Que tal pesquisar sobre elas? E aí você tem aqui, então, algumas danças, né? Tem o jango, o reizado, a congada, o frevo, catira, coarupe, carnaval, maracatu. E aí você conhece alguma dessas danças? Qual dança você gostaria de pesquisar? Realize a pesquisa e faça lá no seu caderno de desenho. Na nossa atividade de arte de hoje também, como nós estamos no mês de junho, né, nós comemoramos a quadrilha, as festas juninas, nós temos uma outra atividade também de arte, que eu deixei um videozinho também para vocês, falando sobre as comidas típicas desse mês, as festas juninas. Você vai escolher uma das comidas típicas das festas juninas, vai realizar o desenho no seu caderno de arte, ou colar uma figura, se você encontrar na internet ou em algum livro, ou se você preferir fazer, né, que é bem legal, você pode fazer uma dessas receitas na sua casa e compartilhar com seus colegas, ou em forma de vídeo, ou depois que o tudo estiver pronto, você pode tirar uma foto bem bacana e compartilhar com a gente no grupo, tá bom? E aí você também tem que fazer uma pesquisa, né, sobre quais são, faz uma lista de quais são as comidas típicas das festas juninas no Brasil e escreva lá no seu caderno de arte.
Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau.